Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. A Amélia aí atrás. Dona Amélia aí. Estou-lhe a ver as orelhas. Está ali, a Amélia. Ora bem, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, comigo, Guilherme Duarte, não confundir com outros Guilhermes, e com também Hugo Gonçalves, também não confundir com outros Hugos, nomeadamente o Hugo Boss. E então, Hugo, como é que estamos? Olha, estamos preparados para fazer um podcast talvez um bocadinho diferente daquilo que fizemos até hoje. É verdade que já experimentámos muitas coisas, inclusive sexualmente. Sim. Não com o outro ainda, mas... Não com o outro. E já fizemos entrevistas a diferentes convidados, já falámos de coisas pessoais, de relações, mas talvez nunca tínhamos falado de algo tão pessoal e tão... Não sei se a palavra será dramático, mas como hoje. Peço desculpa às pessoas se calhar mais sensíveis, se a forma como eu vou dizer pode parecer um bocadinho despoderada, mas vamos falar sobre a morte do meu pai, que morreu de sexta-feira para sábado, por complicações relacionadas com a Covid, apesar de ter outras doenças. Mas apanhou a Covid no hospital, já estava internado há alguns dias, há algumas semanas, e foi claramente a Covid que acelerou o processo. Ele estava até na iminência de ser transferido para outro hospital para fazer fisioterapia, e eu falei contigo durante o fim de semana sobre isto, sobre se deveríamos ou não falar disto no podcast, e com o teu aval e depois de conversar contigo achámos que seria interessante falar sobre não só a questão da perda, mas a questão da perda relacionada com a pandemia. Ou seja, nós tantas vezes falámos aqui da pandemia e de números e de todos os aspectos relacionados com a pandemia, que eu gostaria de fazer hoje este programa, já te disse, não como uma espécie de homenagem ao meu pai, ou que fosse uma espécie de um programa sentimental ou sensacionalista, mas que fosse uma reflexão e uma conversa séria sobre a perda e sobre a pandemia, e sobre aquilo que eu estou a passar e sobre o qual estou a refletir também. E tu, até porque dá trabalho preparar isto, não é? Disseste, faz lá, não é? Pois disse, o que é que eu fiz? Olha, vesti-me de preto, não é? Que é para... Repara que quem está a ver o vídeo vê que eu estou vestido de preto, portanto é como... Não, é pelo luto, não foi só porque era a camisola que estava mais à mão, nada disso. E sim, claro, acho que sim. Nós daqui temos falado de diversas coisas e já falámos muitas vezes de coisas, aliás, falamos constantemente de coisas pessoais. Felizmente, as nossas vidas são mais marcadas, se calhar, por coisas positivas do que negativas, principalmente olhando para outras pessoas que estão muito pior. Então acabamos por falar mais de coisas mais alegres e ou de transformar até a tragédia em alguma piada, em leveza. Se calhar é a primeira vez que vamos falar aqui. Tivemos aqui se calhar um episódio mais pesado, mas que também foi leve com o Tiago, não é? Com o doente oncológico, e até referimos isso, por acaso fizemos uma referência a isso no episódio anterior, e pronto, e agora vem falar de uma coisa que eu acho que faz sentido, não é? Isso faz sentido para ti? Sim, para ti poderia não fazer sentido, não é? Poderias dizer, não me sinto confortável, é uma coisa pessoal, mas como depois também a terapia sai caro, não é? Tu aproveitaste a mim, que sou de borla, para fazer uma espécie de catarse, não é?
Exato. Sim, referir que é importante referir duas coisas. Uma é que o facto de falarmos deste tema que é mais pesado não impede de o fazermos com humor, não é? Eu lembrei-me daquela dos velórios irlandeses, sabes o que são, não é? Em que... Sim, mais ou menos. Sim. Acho que aqui falámos uma vez, por acaso. Sim, eles normalmente, só não falta é aqui a bebida, mas metem-se a beber e contam histórias e falam sobre a morte e sobre o morto. Não será tanto isso, mas no sentido em que os microfones estão abertos, especialmente o teu, para se fazer piadas. Não há nenhum tipo de prurido em relação a isso. E agora ficavas ofendido com uma piada minha. E acabava o podcast. E tu dizias, olha, o humor tem limites, e desligavas e acabava assim o podcast. Exatamente. Era giro. E tu pensavas, realmente o gajo está afetado pelo luto, depois daqui a uns dias ele vai voltar a ser o Hugo normal e vai pedir desculpa e vai ficar tudo bem. Olha, podíamos ter criado isso, era giro termos fabricado isso. Tinha piada, por acaso. E além disso há outra coisa, eu acho que tanto tu na tua comédia como eu na minha escrita, acho que uma das coisas que nos caracteriza é sempre a tentativa de pisar terrenos desconhecidos e de tocar mais fundo nas coisas, não é? Tipo, de desmascarar a realidade como a conhecemos. E acho que é uma motivação muito mais pessoal do que propriamente em função da audiência, ou seja, não fazes isso a pensar a audiência vai ficar chocada ou vai... Não, é porque tu tens essa pulsão de querer saber mais alguma coisa sobre um tema. Sim, não? sim. E mesmo a temática até da morte e da existência e de estar vivo, como é uma coisa muito... que está muito presente, não é que esteja os dias todos a pensar nisso, não é? Mas está muito presente nos meus momentos mais introspectivos e nas minhas ansiedades e inseguranças estão um bocadinho estão ligadas um bocadinho a isso. Depois a minha comédia também acaba por... Gosto de escavar isso, é giro, é um exercício giro e acabo por encontrar mais piadas aí, nem que seja a piada de me fazer a mim rir e esquecer um bocadinho essa angústia da existência. Da finitude da existência. Sim, da finitude. E também do absurdo da existência. Não é? Sim. Eu não coloquei nada nas redes sociais sobre a morte do meu pai, o que não teria mal nenhum. Imensas pessoas colocam fotografias, serve para anunciar a morte dele. Mas eu pagava-te 100 euros para pôres mais uma estrelinha no céu. 100 euros é pouco. Para passar essa vergonha. Como o pessoal põe. Passar essa vergonha, assim. Tipo, porque coitado, o luto está mesmo a afetá-lo, não é? Ele era um rapaz até com certo bom gosto. Que não coloquei nada. Acho normal, acho que cada pessoa lida com a perda através dos seus rituais e da forma como consegue. O facto de ter escolhido o podcast é porque me sinto à vontade contigo, é porque muitas destas coisas já foram pensadas antes, até porque escrevi um livro sobre o luto da minha mãe e como tal não vi para aqui completamente em freestyle, mas numa espécie de confessionário, e porque achei que alguns dos nossos ouvintes possivelmente passaram por coisas idênticas. Curiosamente, ainda há pouco tempo, um dos nossos ouvintes me enviou uma mensagem a dizer que tinha perdido o pai e que tinha lido o meu livro. E seja porque tiveram uma perda, seja porque tiveram uma perda na Covid, seja porque não tendo uma perda, talvez seja interessante ouvirem em primeira pessoa, terem uma noção da dimensão da pandemia quando ela nos toca de uma forma muito pessoal. E achei que podia dar esse contributo. Sim, não sei se queres começar por dizer como é que recebeste a notícia, se já estavas à espera, quantos dias antes, ou seja, acho que foi um bocadinho uma montanha russa, não é? Porque tu, antes do teu pai ter apanhado Covid, havia já uma perspectiva que ele poderia morrer, mas depois melhorou contra todas as expectativas, não é? Então havia alguma esperança e depois é que a Covid... Eu acho que ele tinha um excelente sentido dramatúrgico porque criou aqui vários ganchos e vários cliffhangers. Fez vários que nos deixaram plot twists. Vários plot twists, exatamente. E posso fazer um resumo rápido dos últimos 2 meses e meio, 1 mês e meio mais ou menos. Então o meu pai... era doente oncológico, mas com um cancro relativamente controlado. Claro, tinha 76 anos, não era uma pessoa com a saúde incrível, mas estava relativamente controlado, tomava um remédio que vinha dos Estados Unidos, e no dia 23 de dezembro eu recebi uma chamada a dizer que ele tinha sido internado no Hospital da Luz
porque lhe tinha faltado força nas pernas. Eles demoraram alguns dias a diagnosticar. Isto foi imediatamente ali antes do Natal, portanto também foi um período estranho, não é? E diagnosticaram-lhe uma coisa que é uma doença autoimune, a chamada Guillain-Barré, acho que é assim que se diz, que muitas pessoas têm, inclusive pessoas jovens têm, e que normalmente com fisioterapia tu recuperas esses movimentos. Ainda assim, ali na altura do Natal, Ano Novo, ele foi piorando e o médico disse, olha, nós provavelmente vamos ter que induzi-lo em coma com medo que houvesse um colapso dos pulmões. E houve uma oportunidade de ter uma conversa telefónica com ele, uma conversa que eu assumi que seria uma conversa de despedida. Eu não acho que haja closure, como os americanos chamam, na vida. Ou seja, se há alguma coisa que mostra que a vida não é toda redondinha e que podes fechar tudo perfeitamente, é a morte. Ou seja, não há nada que evidencie mais aquilo que é insanável do que a morte. Como tal, eu não achei que ia resolver as coisas que eu tinha pendentes com o meu pai, os nossos conflitos, naquela conversa, mas achei que havia 2 ou 3 coisas que eu lhe poderia dizer de uma forma muito simples, sem a grandiosidade de estares na cama de um moribundo a dizer ai pai, vou-te dizer aquilo que nunca te disse. Não foi isso, mas que eu achei importante. E ele acabou por... Ele teve nos cuidados intensivos uma semana, acabou por não ser induzido em coma, acabou por sair dos cuidados intensivos, inclusive começou a fazer uma pequena fisioterapia, já tinha uma mini bicicleta com uns pedais e tal. Imagina, e disseste, à espera... desculpa lá interromper, disseste alguma coisa que depois ficaste assim, cara, agora não vai morrer, eu disse-lhe aquilo. Imagina alguém que tu vai morrer e tu dizes alguma coisa... E depois aí agora não morre, e agora conta-lhe a verdade sobre isto ou aquilo. Estou a imaginar imagina um homem e mulher, e a mulher vai morrer, ou o homem, e ele confessa a traição para libertar o karma, e depois ela não morre, ou ele não morre. Mas fizeste muito bem fazer essa pergunta, que eu posso responder. Não nesse sentido de haver algum segredo tal, mas o meu pai era um... Já vou falar um bocadinho também sobre ele, só para as pessoas terem uma ideia de quem é, não é? Ou seja, eu acho que até os jornais fazem isso, não é? Tipo, fazem mini perfis das pessoas que morreram na pandemia para nós termos uma noção da dimensão humana. Portanto, eu vou fazê-lo também. Mas era uma pessoa que eu acho que era sensível, mas era de uma geração, nasceu em 1944, em que a partilha de fragilidades ou de emoções se calhar não era a coisa mais fácil para ele. Sim. Não é? Mariquice, eu tive alguma... mariquice. Não sei se ele diria que era... Talvez não o dissesse assim, uma mariquice. Sim. Mas talvez não sentisse muito cómodo com isso. Não se sentisse muito à vontade. E eu entendo perfeitamente, ou seja, não digo isto com nenhum tipo de espírito crítico. Às vezes há pessoas, não é de uma questão de geracional, às vezes até é uma questão de personalidade, não é? Há pessoas que expressam mais esses sentimentos e que se sentem mais à vontade, há outras que não. Tanto, ou verbalmente, se calhar depois demonstram de outra forma. Sim, toda a gente tem aquele tio que não sabe demonstrar muito afeto, então dá-te dinheiro, dá-te bom dinheiro no Natal, que também não é mau, não é? Também tens aquele género de tios que mostram demasiado afeto e que te levam para a garagem escura, não é? Exato. Mas olha, se for o mesmo tio que depois te dá a melhor prenda no Natal, também diz só, é o nosso segredo. É o nosso segredo. Vou dar um carro telecomandado. Sim. Mas grande parte da minha vida adulta foi marcada por alguns conflitos com o meu pai, alguns desentendimentos. E como tal, a tua pergunta faz sentido porque nós já falámos aqui muito no podcast da questão das emoções e de nós sermos toldados pelas emoções, não é? As emoções levam-nos a votar mal, por exemplo, ou levam-nos a ter decisões menos racionais. E claro, quando tu achas que é a última vez que vais falar com o teu pai, a emoção dominante é a tristeza, talvez até um certo medo, não é? O medo da perda, e achas que podes levantar uma série de defesas e de lhe dizeres algumas coisas. Repare, nós não falámos muito tempo, não foi como eu disse, não foi um discurso, foram coisas... Eu vou dar um exemplo. Há um filme, acho que é mais fácil assim.
sem entrar em grandes intimidades. Há um filme do Noah Baumbach. Cá está, não um autor que ninguém conhece, mas um cineasta que ninguém conhece, para o bingo. Portanto, acho que é assim que ele se chama, mas é um filme que está no Netflix, que é o The Meyerowitz Stories, em que é um pai narcísico, artista, representado pelo Dustin Hoffman, e um dos filhos vai vê-lo ao hospital. E diz, que o pai está em coma, e diz-lhe, perdoa-me, eu perdoo-te, amo-te e adeus. E aquilo teve imensa ressonância em mim, porque há ali um reflexo da relação dele com o pai, com a minha, com o meu pai, não é? E o que eu queria fazer era, não ia dizer ao pai, eu desculpe-te o que tu fizeste, porque acho que isso era de soberbo, não é? Não ia lhe dizer isso. Ele ia dizer desculpa, podíamos dizer desculpa o quê, pá? Tipo, tu é que fizeste merda. Tu é que eras um otário, velho. Exato, sempre foste um otário. Sim. Mas disse, olha pai, se houve algumas vezes na vida que te magoei, peço desculpa por isso. Dentro de mim, sem lhe dizer disso, pá, peço desculpa pelas vezes que tu me magoaste. E disse, olha, pá, entre nós não há rancor, não ficou nada, não quero que penses que há rancor, quero só que penses que há amor e que muitas das coisas que eu fiz na vida foi para que tu tivesses orgulho de mim. Eu disse-lhe isso. E que é uma coisa absolutamente verdadeira. Eu já me livrei desse ascendente do meu pai, não é? Como todos os filhos têm da aprovação do pai, já me livrei há algum tempo, mas reconheço que durante muito tempo, mesmo que inconscientemente, eu procurava a aprovação do meu pai. Não é? E tiveste essa aprovação? Acho que, ou seja, nunca tens, se calhar, da forma como tu queres. Ainda hoje recebi uma mensagem de uma pessoa, que era a minha vizinha, a dar-me os sentimentos, a dizer, a última vez que falei com o teu pai, ele disse que tinha muito orgulho em ti. Repara, eu não te estou a dizer isto, mais uma vez... Isso será verdade? Ou será aquela vizinha a querer deixar bem, estás a ver? A querer dar-te uma palavra de apreço. Não quer dizer eu aqui a estar a estragar, estás a ver? Mas... Claro, repara, e isto não... Ou seja, isto não esconde às vezes que... Por exemplo, eu quando entrei para a faculdade, repara, não estou aqui a fazer um branqueamento da personagem do meu pai. Quando entrei para a faculdade não conseguia entrar logo para o curso que eu queria, que tinha uma média de 79% e eu tinha de 76%. Então entrei para um curso na mesma faculdade que ao fim do segundo ano eu podia pedir transferência, porque tinham as cadeiras iguais. E eu telefonei ao meu pai e disse, olha pai, não entrei, mas entrei no outro curso, que tinha uma média alta, tipo, especialmente para humanidades, era 78, acho eu. E o meu pai disse, sim, mas não entraste no curso que querias. Percebes? Não foi, olha, fixe, filho, não é? O meu pai foi muito crítico em relação à minha escolha de ser jornalista. Várias vezes, quando eu estava em Nova Iorque a trabalhar num restaurante e já tinha sido jornalista e já tinha recebido um prémio, ele dizia-me, pá, o que é que estás aí a fazer? Estás aí a fazer o quê? A servir às mesas? Tipo, escrever, tipo, porque é que não foste para a televisão? Ganhavas muito mais dinheiro. Mas em relação aos livros, ele dava-te feedback dos livros, especialmente este último que envolvia também a ele. Não. Eu acho que ele não gostou muito deste último livro, porque falava dele e, portanto, havia uma exposição da vida dele e que eu compreendo e eu sabia o que é que ia acontecer. E se calhar também porque fez recordar coisas que ele já tinha também ali não é? Mais fechadas no cérebro, não é? E que lhe deve ter gostado de ler, especialmente, eu falo disso no livro, e que ele teve uma atitude muito pragmática de sobrevivência com a morte da minha mãe, quando eu tinha 8 anos e ele tinha 40. Que ele de repente fica com 2 miúdos, o clássico pai que trabalhava fora e que a mulher é que fazia tudo, portanto não há só o choque de ficar viúvo, de perder a mulher, que ele viveu 14 anos e que gostava muito da minha mãe, e de ficar com o encargo de 2 crianças, mas de ficar com o encargo de 2 crianças que ele não sabia tomar conta, no sentido de tomar conta do dia-a-dia, não é? Tipo, ele era o provider, não é? E por isso é que a minha avó, depois materna, foi lá para casa. E ele fez o que sabia fazer de melhor, que era, trabalhou, que se desenhou, pagou as dívidas todas que tinha, porque se tinha hipotecado por causa das despesas médicas da minha mãe, que ele levou para Londres, porque em 85 havia uma grande diferença entre a saúde em Inglaterra e em Portugal, hoje menos, não é? E deu-nos a melhor educação que podia, segundo a perspectiva, mas perspectiva materialista, que era, vais para bons colégios, não te vai faltar nada, tens roupa, tens boa comida, tens tudo o que precisas.
E eu disse-lhe isso em vida. Eu, tipo, muito antes de ele estar doente, disse-lhe uma vez: olha, pai, tipo, agora sou adulto, tenho 30 e tal anos, consigo perceber aquilo que tu passaste. Antes não conseguia perceber e, portanto, quero-te agradecer o esforço enorme que tu fizeste para salvar a minha mãe e depois para educar os teus filhos. E nesta última conversa, ou seja, eu não estava à espera que tudo aquilo que ficou por resolver em relação ao meu pai... o meu pai podia viver mais 10 anos e isso não se ia resolver, os nossos problemas, claro. entendes? Mas acho que na iminência de uma morte de um pai, eu escolhi, podia não ter escolhido isso, mas escolhi olhar para o pai do amor que existiu também, não é? Sim. Do que para o pai do conflito. Não me interessava isso, não tinha nada a ganhar com isso. Claro, sim, a não ser... deve haver pessoas mesquinhas que fazem isso, até porque, imagina, mesmo que... a não ser casos extremos, não é? Tipo, sei lá, pais que violam os filhos ou que batiam nas mães ou uma coisa que eram mesmo execráveis, aí eu também acho que não é por ser pai, ser do mesmo sangue que se deve... Zero. Acho que é tipo, adeus, até à próxima. Mas a não ser esses casos extremos... Tu aí, confrontado com isso, tinhas duas opções também, não é? Tens a opção de, tentar dar um bocadinho de conforto a esta pessoa que está a morrer, ou adicionar-lhe sofrimento, seja não dizendo nada, seja dizer, olha pai, só para me despedir dizer que foste ganda a filha da puta, e desligava o seu telefone, estás a ver? Eram as últimas palavras que ele ouvia. E também, digo eu, não sei, sou eu a fazer aqui terapia, também do ponto de vista teu, não é? De não teres arrependimento de não lhe teres dito isso, de não teres saído em paz, não é? Ou seja, meu pai não existe apenas na dimensão exclusiva dos conflitos que teve comigo. Claro. Existem várias dimensões. Sim. O pai de quando eu era criança, o pai de quando eu era adolescente, o pai que eu via chorar talvez 2 vezes na vida, e uma por causa do pai dele e outra por causa da mãe dele. O que dá uma dimensão muito mais humana, ou seja, dá uma dimensão do menino. Ele escondeu isso para vos proteger? Sim. Aliás, a minha mãe, quando a minha mãe morreu, ele não estava. Isso está amplamente contado no livro. Portanto, ele foi para Londres, estava com ela. E se eu não consigo olhar para o meu pai, tipo, como muitas pessoas dizem, o meu pai era um herói, não é? O meu pai era um gajo normal, que fartou-se de trabalhar, deu a volta por cima, perdeu a mulher. Há um ato de heroísmo para mim, eu falo disso no livro, que é o ato de ir para Londres sozinho, ter que atravessar a cidade todos os dias. Ele contou-me uma vez que sempre que chegava ao hospital de manhã, olhava para as escadas e tinha medo de subir as escadas porque tinha medo de chegar lá e a cama está vazia. Sim, não é? Que esteve com ela na última noite quando ela morreu, portanto, que ela não esteve sozinha porque ele estava lá, que foi uma coisa que não aconteceu com ele morreu sozinho, por causa da Covid. Sim. E isso é uma coisa que me faz um bocado de impressão, essa solidão, não poder estar com a família, não. Mas já lá iremos. E o facto de tu teres que tratar do cadáver da tua mulher, estar sozinho quando a tua mulher morre, num país estrangeiro, tratares do translado do corpo, viajares com esse corpo dentro do avião e trazê-lo, não é? E saber que estás cheio de dívidas porque pediste dinheiro aos teus amigos para aquilo e tudo. Isso para mim foi um dos atos de heroísmo da vida dele. Sim. Sou-te sincero. Do heroísmo naquilo que do heroísmo tem de mais mundano, que é fazer aquilo que te é pedido para fazer, percebes? Não é ser um mártir de uma causa, é estás lá e cabe de ter aquela função e desempenhas essa função, não é? Sim. Mas não porque quando ele chegou, depois eu tive uma semana em casa de uns amigos, eu não fui ao funeral. A minha avó diz que se lembra dele chorar, contou-me uma vez, eu não me lembro disso, que é quando a minha mãe morreu e eu cheguei a casa, eu fui a todas as divisões ver se a minha mãe estava lá, porque resultado do pensamento mágico das crianças, eu achava que havia a possibilidade de eles me terem mentido, que ela estava lá. Sim. Tipo, é uma partida, estás a ver? E ela não estava. O Kamehameha do Dragon Ball. Exatamente. Eu lembro-me de rezar e dizer, Deus, tipo, opera a minha mãe sem que ninguém saiba. Não é? Tipo... Deus tem que fazer às escondidas. Exatamente. Depois os médicos... E a minha avó diz, a minha avó às vezes também não é a fonte mais fidedigna, mas diz que quando ele viu isso, que me abraçou e começámos os dois a chorar. Eu não me lembro disso. Só me lembro de ir à procura, mas pronto. E achas que a tua relação com ele teria sido diferente se a tua mãe não tivesse morrido tão cedo? Ou achas que as vossas personalidades iam sempre chocar e ia sempre ser igual?
acho que íamos sempre chocar, mas é impossível fazer esse exercício. Sim. É muito engraçado estás-me a perguntar isso, porque eu numa conversa com o meu irmão, ele uma vez perguntou-me, a primeira vez que falamos da morte da nossa mãe, 30 e tal anos depois da morte dela, ele disse-me que várias vezes fazia o exercício de e se a morte não tivesse, ou seja, se a mãe não tivesse morrido. Ele chegou a dizer ao meu pai, se a mãe fosse viva isto não acontecia. E no meu caso, talvez por ser mais novo, eu nunca fiz esse exercício. Ou seja, contemplar a minha vida com a minha mãe era quase uma aniquilação da minha identidade, porque parte da minha identidade exato. não ter mãe. Tu próprio irias mudar, não é? Ou seja, se calhar, não sei se foste rebelde ou não nos anos da adolescência, mas essa rebeldia poderia mudar para mais ou para menos. Poderias ser mais uma figura de autoridade e até seres mais revoltado, rebelde, ou ser menos. E se calhar coisas tão simples como a tua procura sempre de outras coisas e de emigrares e esse espírito mais independente e de partir à aventura, se calhar tendo tido... não tendo morrido a mãe, não é? Tinhas ali seria diferente, proteção, eu não acho... tinhas tanto esse espírito. Podia acontecer, quer dizer, há quem tenha e tenha esse espírito, não é? Não é uma coisa causal diretamente, mas poderia ser, não é? Portanto, sim, é difícil saber. Mas, por exemplo, a escrita, e acho que a escrita está intimamente ligada a essa curiosidade de ir para outros lugares, tem a ver com uma espécie de uma ferramenta para lidar com essa perda e com essa ausência. Aliás, eu li um estudo quando estava a fazer pesquisa para escrever O Filho da Mãe, que dizia que há muitos escritores ou escritoras que ou lhes morreu a mãe ou têm histórias de pais ausentes. O que é muito curioso. Porquê? Porque a imaginação é uma das ferramentas que as crianças utilizam para lidar com a perda, com a ausência. E como tal trabalham, ou seja, não sei se isto é científico e isso tudo, como tu dizes, é tudo causa e efeito, mas há aqui duas questões. Uma é uma questão de personalidade dele e de muitos homens da família dele, e reparem, esses traços estão em mim também, que são alguns traços narcísicos e tirânicos. Tirânicos não no sentido político, mas de serem homens com personalidades fortes e que gostam de impor a sua vontade e que, portanto, e eu tenho isso também, de certa maneira, não é? Acho que se calhar noutras circunstâncias mais trabalhado e porque fiz psicoterapia e se calhar combati um bocado isso, mas eu sinto que tenho isso, não é? E vejo isso noutros homens da minha família, no meu irmão, nos meus primos. E como tal, eu acho que ia haver sempre algum confronto, porque eu acho que isso não se resumia aos filhos, mas o meu pai era uma pessoa que gostava de que as coisas fossem feitas à vontade dele, não é? E como tal, isso revelava-se no trabalho, revelava-se na sua vida social. E por outro lado, porque ao casar outra vez e ao constituir uma nova família, e a minha madrasta foi super bem aceita na família, foi bem recebida e acho que conseguimos montar uma família tendo em conta as circunstâncias em que foi montada, com algum equilíbrio. Eu vejo famílias que têm com problemas, mas com algum equilíbrio. Eu vejo famílias que é muito mais difícil fazer essa colagem de duas famílias, não é? Sim. Aconteceu uma coisa que é muito curiosa, que eu acho que já acontecia com a minha mãe, que é tu nos casais tens a conjugalidade e a parentalidade, os casais que têm filhos, e o mais difícil é teres um equilíbrio há casais que anulam a conjugalidade e só se preocupam com os filhos, passam só a ser pais, deixam de ser amantes, não é? Deixam de ser marido e mulher. Tens o contrário, tens casais que estão-se um bocado a cagar para os filhos e privilegiam muito mais a relação entre eles. Há um livro, mais uma para o bingo, do Richard Ford, chamado In Between Them, que é exatamente sobre o pai e a mãe, e que ele diz, eu sei que o meu pai e a minha mãe, mais do que os filhos, amavam-se um ao outro e viviam um para o outro, percebes? E acho que o meu pai, apesar de gostar muito dos filhos, via sempre os filhos como uma espécie de... tinha orgulho e preocupava-se e tudo bem, mas de uns subalternos dele, não é? Ou seja... acho que o meu pai nunca foi capaz de ver os filhos crescer, ou pelo menos não continuamente, mas e de tratá-los como adultos, ou seja, era sempre como o meu filho, não como um adulto que tem vontade própria. E se ele já tinha uma relação muito forte com a minha mãe, com a minha madrasta, com quem viveu mais do dobro do tempo, tinha uma relação fortíssima. E uma das coisas que eu notei, que já sabia, mas que notei agora,
foi nos últimos dias dele e nesta última fase, o cuidado extremo e a dedicação que ela teve ao meu pai. Ela é mais nova e de um amor e de uma proximidade incrível. Ela conseguiu estar lá algum tempo no início do hospital, depois saiu e já não pôde voltar por causa da Covid. Mas teve vários dias com ele a viver no quarto. Tipo, não podia sair do quarto, vivia com ele no quarto. Tipo, não podia sequer ir ao corredor. E se me dissessem assim, Hugo, tu tens 5 minutos para estar com o teu pai, só tu é que tens, eu dava esses 5 minutos à minha madrasta. Ou seja, a assunção deste amor deles, que eu sabia que já existia, mas que foi que se tornou mais evidente nestes últimos dias dele, não foi uma assunção de ressabiança de epá, o pai gosta mais dela do que mim, nem sequer é uma competição, mas é tipo, uau, foda-se, eles gostam mesmo um do outro e esta foi provavelmente a relação mais importante da vida dele. Mas não te deixa um bocadinho... Ou seja, isto não há esse ressabiamento, mas não há uma parte onde dói um bocadinho de saber, epá, ele tinha assim tanto amor para dar, afinal... Porque há aquelas pessoas que são só incapazes de dar amor. E tu pensas, ok, pronto, é assim, não é capaz de dar amor, de demonstrar. E aí nesse caso espera lá, ele afinal consegue ser assim. Não era com os filhos. Portanto, mas não há aí um bocadinho de um misto? Não, porque ele conseguiu em alguns momentos mostrar amor pelos filhos, mostrou várias vezes. Sim, quando eu digo não mostrar, lá está. Não era um calhau, um calhau que não mostrasse, não é? E mostrava de várias maneiras. O facto de trabalhar e de vos pagar, de vos tentar dar a melhor educação possível, é uma grande forma de mostrar amor, não é? Às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho. O meu pai é muito ausente e só trabalha e não me dá um carinho. Está bem, mas está-te a tentar dar um bom futuro, quer dizer, também é uma excelente demonstração de amor, não é? Abdicar um bocadinho da vida própria em prol dos filhos. Eu percebo a tua pergunta, ela faz sentido, mas a questão é, os filhos vão-se embora. Os filhos vão-se embora. Os filhos crescem e vão-se embora. E o amor, ou seja, tu há bocado estavas a dizer que os laços de sangue não justificam tudo, não é? Seja entre pais ou entre filhos, há merdas que fazes que tu não podes continuar a ter uma relação de amor com aquela pessoa. Porque... Sim, eu dizia isso, mas espetáculo que às vezes deve haver pais que olham para os filhos e pensam, cagando otário. Saiu o otário, estás a ver? Também, mas o otário não quer dizer que não o ame. Sim, claro. Mas não tens afinidades, nem sequer queres estar com a pessoa, provavelmente. Claro. Podes e gostar, mas não... E por isso é que há pais que não têm a mínima dúvida que amam os filhos de forma igual, mas gostam de outros mais. Gostam mais de estar com eles, gostam mais de passar com... Sim. Ou seja, dariam a vida pelos dois, exato. Amam os dois filhos incondicionalmente, mas tipo, se calhar prefiro ir de férias com este, com o A em vez de com o B. Sim. Mas a questão do meu pai, que estás a perguntar, que é pertinente, mas a questão é, eu a determinada altura, mesmo que tivesse tido uma relação mais específica com o meu pai, tinha-me ido embora, tinha ido fazer a minha vida. Tipo, era a minha madrasta que acordava todos os dias com ele, que eu ajudava no trabalho, que cuidava dele ou ele cuidava dela. Portanto, eles passaram muito mais tempo juntos. O amor não existe apenas pelos laços de sangue, existe pela convivência, ou seja, pelas relações construídas entre as pessoas, e a relação deles foi construída por uma convivência contínua. Eles viviam muito um para o outro, mesmo a vida social deles era muito restrita às coisas que eles faziam os dois. E como tal, eu posso ter algumas coisas que lamento na relação com o meu pai. Se calhar quando era mais novo isso pode ter acontecido, quando era mais miúdo e podia achar que o meu pai não dava tanta atenção, mas hoje, e isso foi uma grande libertação, e por isso é que eu falei disso aqui também, era que fixe, olha, ele teve isto. E, repare, e se calhar essa relação teve danos colaterais na relação com os filhos. Mas eu não posso ver só pelos danos colaterais. Tenho que ver, ok, se calhar com os danos colaterais, no entanto, foi muito fixe que ele conseguisse ter uma relação de amor com esta profundidade. Sim, especialmente depois da perda que teve, não é? Claro. Sim. Há quanto tempo, quando é que tinha sido a última vez que o tinhas visto? Pessoalmente. Ok, isso é uma parte um bocadinho mais dura, porque em 2017 eu tinha feito uma viagem com ele e com o meu irmão
uma viagem muito simbólica, que aliás fui eu que pedi para fazer, à terra do meu avô. E fomos só os 3. Teve E a ver com a escrita, ido... investigação para a escrita do livro também. Exatamente. E a última vez que tínhamos estado lá tinha sido na última viagem que fizemos com a minha mãe, que foi uma espécie de viagem de despedida, porque ela sabia que estava muito doente e que dificilmente ia sobreviver, e o meu pai decidiu com a minha mãe fazer uma viagem por Portugal com os filhos. E fomos até ao norte e passámos. Há um peso simbólico muito grande, porque passámos na aldeia onde ele nasceu, onde viveu até aos 4, 5 anos, com a minha mãe. Há fotografias disso, com a minha mãe, e voltar lá 30 e tal anos depois. Ou seja, não havia só a memória dessa derradeira viagem com a mãe, mas havia também todo o passado da família paterna, não é? Que é originária dali. Portanto, nessa viagem nós voltámos e houve um pequeno desentendimento já depois da viagem, de questões familiares, e foi quando eu tive uma conversa com ele e lhe disse: pai, gosto muito de ti, mas não dá para termos uma relação. Tipo, a nossa relação é super conflitiva, causa-me imensa dor, imensa ansiedade, portanto acho melhor nós mantermos aqui uma certa distância. E comecei a trabalhar isso. Isso foi uma libertação tremenda, porque houve várias vezes que, mesmo a milhares de quilómetros de distância, um e-mail dele ou um telefonema dele tinha um puxão gravitacional e tinha um impacto que fosse outra pessoa qualquer a dizer-me aquilo não teria, não é? Sim. E eu pensava, foda-se, porque é que eu ia estar dependente disto? Então foi uma espécie de um cortar do cordão umbilical. E é engraçado porque muitas pessoas tendem a contemporizar. As pessoas dizem: não, pai é pai, mãe é mãe, tens que perdoar, e não sei o quê. Eu dizia: não, isto é uma relação de igual para igual. Porquê é que tem que ser eu a ser o mais complacente? Porquê é que tem que ser eu... Porque ele é mais velho, porque é o pai? Não. As relações de pai e filho, a partir de determinada altura, existem de igual para igual. Portanto, se os outros não têm exigências para comigo, ou seja, não respeitam uma determinada exigência, eu também não tenho que respeitar as deles, não é? E foi uma decisão que tomei, que não é fácil de tomar, mas que claramente, e se calhar pode chocar muitas pessoas, melhorou a minha vida emocional. Ou seja, ver-me livre da sombra do meu pai, do stress que era às vezes estar com ele, de às vezes ter cuidado com o que dizia para não gerar uma discussão ou não ter que ouvir, foi algo que eu acho que foi preciso ter alguma coragem e que é doloroso, mas olhando para trás eu digo que foi positivo. Quando ele ficou doente e ia sabendo dele de vez em quando, mandava uma mensagem nos anos, mas pronto, em agosto eu pensei: tem um cancro, tem 76 anos, estamos numa altura de pandemia, pode-lhe acontecer alguma cena fulminante e eu gostava de vê-lo. E então fui à casa dele, telefonei-lhe e disse: pai, estás em casa? Estás. Vou passar aí. Os dois de máscara, na cozinha, não é? Porque ele era população de risco. Falámos durante meia hora. Igual plot twist, tinhas sido tu a pegar Covid ao teu pai. Foda-se. Foda-se. E como é que ele reagiu a esse telefonema? Porque não se viam há 4 anos e que tu ligares e dizes, com 3 anos e tal, tu ligares a dizer: vou passar aí, do nada. Ficou muito contente. Não pensou que era alguma coisa grave? Ou percebeu que era da gravidade dele? Eu acho que ele percebeu e já vais... Se calhar aí é que ele percebeu: caralho, estou mesmo a morrer. Até o meu filho me vem visitar e eu estou mesmo a morrer. É tipo então, aquela anedota que há, que é do... Está o miúdo doente e aparece o Ronaldo no hospital, estás a ver? Para lhe dar uma palavrinha e o gajo percebe: que afinal não é só uma gripe. Afinal estou fodido. Eu acho que ele tinha um bocado uma noção da gravidade da doença dele, ou seja, ele sabia que podia estar cá mais 2, 3, 4 anos, mas que tinha uma doença, que tinha um cancro, não é? Que estava controlado, mas que podia metastizar. E eu fui lá e ia com o intuito de olhar para ele, vê-lo aquilo que eu achava que ia ser a última vez, e foi. Mas naquela de também pode não ser. Estás a ver? Também é possível que o gajo ainda esteja cá mais uns anos e que volte a vê-lo e tal. Não, ou seja, não foi uma coisa ultra dramática, sabes? De pai, adeus. E tivemos, é muito simbólico, porque foi na casa onde eu cresci, com ele, na cozinha, ele estava lá e conversámos sobre coisas superficiais, sobre a doença, sobre a pandemia, o negócio dele, tal. E eu queria-lhe muito dizer, queria muito fazer aquele exercício Teu micro. Estou sem som? Alô? Ficou mutado por algum motivo.
Estás-me a ouvir agora? Não? Não? Agora já estás. está. Agora já estou, sim. Pronto, peço desculpa, é que entrou uma chamada. Yeah. Mas continua, porque isto estava a gravar do teu lado, portanto as pessoas estão a ouvir. Sim. Já estava a gravar do Mas meu foi lado. simbólico na cozinha, Foi simbólico. falaram de cenas. E no fim, Sim. nada de muito profundo. E eu ia com o intuito de reproduzir mentalmente aquela frase que te disse há bocado, de olhar para ele e não lhe dizer tipo na cara, mas dizer: pá, desculpa-me, eu desculpo-te, amo-te e adeus. Era uma espécie quase um ritual de despedida. E esqueci-me disso. Tipo naquela coisa. E quando vinha a sair, ele chamou-me, eu estava a chegar ao portão e ele disse: anda cá. Pá, e entregou-me a minha certidão de nascimento. Disse: leva isto. Pá, eu olhei para aquilo, guardei aquilo e depois estava preocupado. Não fiz aquele exercício mental de lhe dizer aquela frase e depois disse: calma lá. Se calhar eu sei que nós estamos sempre a atribuir sentidos às coisas que nos acontecem para darmos uma ordem à nossa narrativa pessoal. Mas eu pensei, um pai que está doente com uma doença mortal, que dá ao seu filho uma certidão de nascimento que ele tinha cá em casa, não pode ser completamente inocente. O que é que tu achas? De quê? Do ponto de vista dele? Ou Sim. seja, ele escolheu aquele momento, não estás a falar obviamente do ponto de vista de sinal divino, não é? Não. Portanto, só pode Não estar estou a falar... dizer sequer que... repara, pode não ter sido sequer uma coisa consciente dele dizer: eu vou dar isto. Estás a perceber? Mas porquê dar-me aquilo? Podia-me ter dado milhares de merdas. Eu tenho lá merdas minhas em casa. Tenho os álbuns de criança. Tenho... Mas não tinham falado disso há pouco tempo? Não falas Nada. disso no livro? Da tua certidão de Nada. nascimento? Não houve nenhuma Não. referência? Não. É isso? Falo dos álbuns de fotografia que ele tem lá em casa e que eu falo no livro que enquanto ele fosse vivo, que eu não queria ficar com os álbuns, que acho que ele é que devia ser o guardião daqueles álbuns, porque ele é que era o pai daquela criança e porque ele é que tinha feito aqueles álbuns. Ele fazia aqueles álbuns e escrevia como se fosse eu e o papá não sei aonde, estás a ver? Sim, Fazia uma vozinha narrativa em que ele escrevia isso. Pois, não sei, acho que sim. Acho que pode ter sido coisa. Ou pode ter sido a filme, tipo... Eu queria te ver mais uma vez e a única coisa que ele tinha à mão era ali aquilo, estás a ver? Pois, pode ser uma coisa completamente Às vezes aleatória. pode ser uma coisa assim do género, tipo... Para não te chamar só e dizer, olha... veste um casaquinho, que amanhã faz frio, estás a ver? Ou uma coisa assim. Tipo aquelas cenas nos filmes, quando a pessoa chama, tu pensas que é aí que lhe vai dizer, que se vai declarar. Depois é só tipo, olha, esqueceste disto aqui. E o gajo, olha, tens aí troco de 10 euros. Sim, uma coisa assim. Também pode ter sido... Sim, ou seja, repara. Qualquer uma delas é... Ou seja, fosse isso, tipo, ver mais uma vez e a primeira coisa, arranjar uma justificação, a primeira coisa que está à mão, ou dar isto porque tem a sensação de que está a morrer, qualquer uma delas o intuito é exatamente o mesmo. É só se foi pensado antes ou se foi ali do fruto do... Repare, da e mesmo espontaneidade que do o momento. gajo tivesse ido buscar uma coisa e abrir uma gaveta, está aqui isto é do gajo, vou-lhe dar. Mesmo que não houvesse nenhum intuito simbólico, Sim. O facto de eu lhe atribuir um simbolismo já é um simbolismo. Sim. Pelo menos da minha parte. Sim. Não é? Mas voltando à doença dele... Podias ter dado logo a certidão de óbito ali, estás a ver? Pois. Tipo, olha, fazemos aqui uma troca. Ainda faltavam uns meses. E então foi a última vez que eu o vi. E quando ele... quando soube da morte dele, e já vamos lá, e já falamos também da questão da doença, que eu acho que é importante para as pessoas perceberem esta cena da Covid e do processo todo que é de isolamento e da degradação galopante de quem tem Covid com a idade dele e com... que foi... a determinada altura eu pensei, ok, eu sabia quando é que tinha falado com ele pela última vez. Seja ao vivo, seja por telefone. Aliás, cheguei a falar depois com ele quando ele já estava com Covid nos primeiros dias. Ele já estava estava com oxigénio, o oxigénio deixa-te meio mocado, portanto já não estava completamente lúcido como quando eu tinha falado com ele da vez anterior. Já depois dele sair dos cuidados intensivos, em que ele me tinha dito, eu vou começar, tudo bem, isto é horrível, mas eu se calhar vou fazer fisioterapia, não sei se vou andar outra vez, mas pelo menos vou tentar. Estava entusiasmado dentro da possibilidade, não é? Tipo, vou sair daqui, vou sair desta merda deste hospital, pelo menos vou para outro hospital começar uma fase nova. E desta vez que eu falei com ele, quando ele já estava com Covid e com oxigénio, já estava um bocado, tipo, já tinha dificuldade em dizer algumas palavras, e eu até lhe disse, então pai,
porra, tiveste 2 anos em Angola, sofreste paludismo lá, tipo, ficaste um pau de virar tripas, pá, tipo, vais vencer este Covid. Covid não é nada e não sei o quê. E ele até se riu disso. E quando... isto era porque da questão do toque. Que era, eu lembrava-me de quando é que falei com ele, mas não me lembrava da última vez que lhe toquei. Ou seja, eu não sei se quando fui lá demos uma cotovelada, eu acho que sim, mas o toque de pai para filho, ou seja, o toque que eu me lembrava de quando era um abraço, o toque, eu lembrei-me, tornou-se muito evidente, pá, quase uma memória sensorial da bochecha. Sabes a bochecha do pai quando tu és pequenino e a barba pica e ele cheira aquele aftershave, tipo, Old Spice. ou cheira ao blusão de... exatamente, tinha por acaso tinha mesmo Old Spice, ou cheira ao blusão de cabedal, sabes, que ele tem, ou a tabaco, se fumarem, ou a tabaco, se fumar, não era o caso dele por acaso. Não me lembrava de quando isso aconteceu. Deve ter acontecido quando fizemos a viagem ao norte, à aldeia do meu avô, certamente. Mas não posso precisar essa memória. E isso foi um momento um bocado triste, essa questão do... E percebi porque é que as pessoas falam tanto do toque. E a minha namorada disse-me, ok, mas pá, não te esqueças que quando falaste com ele e despediste dele, é outro tipo de abraço e conta. E sem dúvida que sim. Pá, mas o toque é uma cena, especialmente de pai para filho ou de mãe para filho, não é? Sim. Pá, é uma cena elementar, primordial, não é? A primeira coisa que tu sentes é o toque dos teus pais quando tu és um bebê, não é? Andas ao colo. E isso foi uma coisa que me fez um bocado Vocês normalmente cumprimentavam-se como? Era... Com beijinho. Beijinho. Com beijinho. 1 ou 2? 2, acho eu. Quando estávamos chateados era só um, que era para só. aquilo não se demorar muito. Não, eu por acaso, eu cumprimento toda a gente com 2 beijinhos, toda a gente, pronto. Agora ninguém, né? Mas os meus pais eu só cumprimento com 1. Ou seja... Pois, eu por acaso estava a pensar nisso também, porque é uma questão quase de prato de, ok, tipo, já te conheço há imenso tempo, não é preciso dar 2. Sim, é um bocado isso. Mas há pais e filhos que se cumprimentam com um aperto de mão, não é? Eu já vi, sempre achei estranho. Houve alguém que me... Aliás, eu cumprimento normalmente com... Agora, até porque vejo menos vezes, é sempre... Agora nada, né? Mas desde que saí de casa, se calhar, sempre quase com um abraço. Beijinho e abraço. Antigamente não, mas já a entrar e sair de casa não havia cá tempo para abraços. Toda a hora. Mas já vi Sim, pessoal... quando vives com os teus pais não é? Mas quando eu visitava era assim, é o que estás a dizer, não é? Quando já vives fora e vais é sempre um beijinho e um abraço, não é? Sim, quando és puto e vives lá em casa nem queres vê-los muitas vezes, não é? Foda-se, chegas a casa e já estou em casa, caralho. Sim. Ou quando te vão deixar à porta da escola e te querem despedir e tu chegas àquela idade que já não te queres despedir dos pais com um beijo porque achas que os teus colegas te vão julgar por seres menino da mamã ou do papá. Essa fase deve ser chata para os pais. Acho que toda a gente passa um bocadinho por isso. Os rapazes, as raparigas não sei se passam por isso. Acho que não, provavelmente. Não há tanta aquela afirmação. Mas acho que os rapazes são mais ariscos nessa fase do são mais palermas, são mais estúpidos. Sim, são mais palermas, sim. E depois, se calhar, mais tarde arrependem-se, não é? Como eu estou aqui a falar da questão dos afetos. E é isso que eu te ia perguntar, se há arrependimento, ou seja, perante esta perda da morte do teu pai, de terem cortado um bocadinho relações, ou era tipo, sabes que fizeste tudo aquilo que podias ter feito e então... Nem sei, eu já nem ponho as questões, o que estás a falar é a relação óbvia, típica de pai para filho, não é? A culpa, podia ter feito tudo o que tinha feito. Como eu disse, várias pessoas diziam, não, mas vale sempre a pena tentar. E a questão é, isso para mim está absolutamente resolvido. Pois. Que foi, a determinada altura, eu tomei consciência de que o meu pai não ia mudar. De que tínhamos desentendimentos que nunca iam ser sanados. Não é possível. Portanto, eu deixei de ter expectativas em relação a isso. Durante muitos anos eu tinha expectativas, mesmo inconscientes, não é? Ou seja, quando o meu pai gorava essas expectativas, fazendo alguma coisa, ou quando eu gorava as expectativas dele, fazendo alguma coisa que ele não gostava, caímos sempre no mesmo, quase como nas relações abusivas que existe de casal. Ou seja, quando eu digo abusivas, não digo abusivas de dares tareias na outra pessoa, até porque o meu pai bateu muito poucas vezes na vida e deu-me tipo uma chapada. Não é? Se calhar devias ter levado mais também há essa. Se calhar sim. E ou seja, quando eu penso nisso, não digo, ou seja, não digo, estou traumatizado que o meu pai deu uma chapada. Zero. Nisso, posso dizer zero.
Não. Sim, então, eu também te apanhei, mas não. na cara não sei se... Deve ter mais da minha mãe. O meu pai era capaz de dar Isso uma não é- palmada no rabo. Isso por acaso... estou a Não contar no isto sentido como- sexual. Como, só para avisar. como apontamento, não é sequer uma questão na minha relação com ele. Os nossos problemas foram muito mais a partir dos 20 e dos 20 para cima e dos 30 para diante, muito mais como adulto. Ou seja, eu deixei de ter expectativas em relação ao meu pai. E quando digo deixei de ter expectativas, não é desisto, é o que é. É o que é. Ou seja, eu não, ok, ele é o meu pai, eu estou-lhe grato por milhares de coisas que ele me fez. Tenho uma relação de amor com ele, até porque, repara, a relação que eu tenho com o meu pai, eu e o meu irmão mais velho, que somos os filhos da mesma mãe, é uma relação muito peculiar, porque é a relação do progenitor que fica vivo. Tu tens um progenitor, portanto, no magma do inconsciente, há ali uma ligação fortíssima, que é a ligação da criança, não é a ligação do adulto, não é? E não é por acaso, quando a minha mãe morreu, eu durante um mês dormi com ele na mesma cama. Tipo, não queria dormir na minha cama, não é? Claro. E, portanto, é difícil não estabeleceres uma relação quase no cérebro reptiliano, eu diria assim, que está em confronto com o teu ser de adulto, não é? E era esse confronto do menino que quer a aprovação do pai, que não quer chatear-se com o pai, que estava em confronto com eu se calhar não consigo ter uma boa relação com este gajo, e ele não consegue ter uma boa relação comigo. E eu nunca... Ou seja, se houve uma altura que o tentei convencer que não era a pessoa que ele achava que era, ou que lhe tentava explicar que as minhas decisões eram justificadas e que mesmo quando resultavam em erros ele devia aceitá-las, houve um momento em que disse, não tenho que justificar-me, ou seja, se eu não me justifico perante todos, porque é que é de justificar-me? Não faço este tipo de exercício com outras pessoas perto de mim, porque é que tenho que fazer com ele? E como eu disse, a verdade é que quando ele deixou de estar muito presente na minha vida, eu emocionalmente foi uma libertação, e acho que cresci até e deixei de ter essa sombra. Mas achas que havia alguma ainda esperança ou fantasia de que pudesse haver uma reaproximação? Ele tem netos? Tem netos, tem. E como é que ele é enquanto avô? Era presente, minimamente? Ou seja, imagina, numa perspectiva de tu devias a ter filhos, se havia alguma coisa de, ok, se calhar está aqui uma coisa que nos pode voltar a aproximar e que... Eu vejo isso. Se pensaste nisso ou não, no futuro? Claro, pensei, claro que sim. E se tivesse filhos, tenho muita pena que não conheçam o avô. Tipo, é uma coisa que já pensei nisso e que me causa alguma dor. Não vou dizer que não é? Porque está intimamente ligado, tipo, é uma cena também inconsciente, não é? O teu pai, tu seres pai, o teu pai, há uma ligação. Por acaso acho que vamos falar da voz no podcast de Patronos, partindo das baleias assassinas. Não da voz do The Voice, programa de televisão. E ele gostava muito dos netos, era carinhoso com os netos. Mas também não era o avô mais presente, aquele avô que está sempre a tomar conta dos netos e que venham cá para casa, não sei o quê, porque ele era uma pessoa muito do seu mundo e tinha as suas cenas. Ou seja, o meu pai nunca deixou de ser, como eu disse, tinha traços narcísicos. E repara, não estou-te a dizer isto, eu também tenho traços narcísicos e tu tens traços narcísicos, não estou a dizer isto do ponto de vista crítico. Era um gajo que gostava das suas cenas e do seu mundo, e que pintava e que desenhava e pintava merdas de azulejos e tinha o seu mundo. Sim. E portanto sempre teve o seu mundo, e nesse mundo às vezes não cabiam os filhos nem os netos, como muitas outras pessoas, não só homens como mulheres. Há avós que são muito mais presentes na vida dos netos, não é? E eu não estou, mais uma vez, não estou a dizer isto como uma crítica. Ele era assim. Mas adorava os netos, não tenho a mínima dúvida. Em relação à doença, só para mudarmos também aqui para as pessoas perceberem a questão da Covid, que eu acho que é importante, e de como é que isso foi um impacto, não é? Quando eu percebi que ele... Houve dois momentos. Quando eu percebi que provavelmente ele não ia... Houve dois momentos em que eu achei que ele não ia viver. Um, quando foi induzido em coma. Eu lembro-me de ir correr nesse dia, a tentar ocupar a cabeça, ou desocupar a cabeça, e tive a reação, que é uma reação normal do luto, que é a revolta. Não é? Estava zangado.
Sim. Estava zangado com tudo. Lembro-me de ir correr e via pessoas na rua e estava zangado. Estava zangado com as crianças que se riam, estava zangado com os Isso pais. na primeira fase, antes da Covid. Na não é? primeira fase, sim. E estava zangado comigo por estar zangado porque sabia que era uma idiotice. Assim, tu estás zangado com uma coisa sobre a qual não tens controle e sabes que isto é o processo normal do luto. Isso durou horas, demorou pouco. Porque eu acho que vinha a trabalhar o luto do meu pai já em vida, ou seja, bater pelo afastamento. E depois nesse dia que falei com ele, quando desliguei, chorei imenso, chorei de tristeza, não é? De pensar, olha, se calhar foi a última vez que falei com ele. Depois ele recuperou, estava à espera de uma consulta no hospital do Alcoitão para ser transferido para começar a fisioterapia e apanhou Covid no hospital. Sim. E esse momento em que tu desligas a pensar que é a última vez que vais falar com ele e que ele depois recupera, ou seja, foi uma experiência quase morte, não contigo, mas com o teu pai, não é? Para ti. Mas eu não respondi há bocado ao que tu disseste, que hoje achei a pergunta que era o pertinente. quê? Já não sei, fiz tantas perguntas que era, vou dizer pertinentes que é, já não houve sei. várias vezes, houve poucas vezes na minha vida em que eu mostrei fragilidades ao meu pai. E não gostava disso, ou seja, não era bom para a nossa relação. Não vale a pena entrar em detalhes, mas não era fixe quando isso acontecia. Ao mostrares a fragilidade, ele ficava ainda mais, não é? O ascendente dele era maior, provavelmente. Exatamente. Aproveitava-se dessa fragilidade. Exatamente. Podia não ser na altura como normalmente são essas relações, não é? Claro. De bater turras, não é? Quando alguém mostra fragilidade, o outro vai por cima. Claro. É normal. E nessa altura, como tu, repara, estou-te a contar isto, mas tu não te libertas completamente de uma matriz de uma relação que durou 40 e tal anos, não é? Portanto, estás muito mais livre desse ascendente, mas há algo que está lá o sarro, não é? Sim. E nos dias depois em que ele recuperou, e claro que eu estava feliz que ele tivesse recuperado, mas de vez em quando vem-me assim o mesmo tipo de mal-estar de... Sim. Ok, disse-lhe isso, e depois dizia, mas não, tipo, independentemente, tu querias-lhe dizer isso, portanto, se querias dizer isto, e uma vez que ele já não tem esse ascendente sobre ti, não há mal nenhum em teres-lhe dito isso. Sim. Está feito, já não precisas dizer outra vez, se isto acontecer, não é? Sim. Tipo, se ele estiver outra vez prestes a morrer, já não precisas dizer outra vez. Mas sim, eu percebi. Mas houve um momento em que houve um lampejo desse desconforto, tipo, expus-me tanto com ele, expus-me, não é? Pois. E pensei, será que ele percebeu que a minha voz estava tomada pela emoção, porque eu tentei controlar isso também, não é? Até porque não queria que ele, não por mim, mas por ele. Sim. E quando ele te apanhou Covid, eu pensei, foda-se, este gajo já sobreviveu isto, não sei o quê. Se calhar vai ter Covid e isto vai-lhe passar, porque ou seja, a amplitude dos sintomas é tão grande, não é? Que pode não acontecer nada. Sim, a probabilidade era não acontecer nada, não é? A maior probabilidade. E então aí foi foda. Aí foi foda porque... Mas aí nesse entretanto, ou seja, só antes de passar aí para a parte da Covid, nesse entretanto em que tu tiveste essa experiência de quase morte dele e depois afinal não morreu, mudou alguma coisa? Pensaste tipo, não posso passar tanto tempo sem o ver, ou temos que tentar retomar, ou não? Ou isso não? Isso estava já mais... Só reiterou a minha certeza. Ou seja, imagina que ele tinha sido do hospital, tinha ido para casa. Sim. Possivelmente, se pudesse ir vê-lo, ia vê-lo a casa, não é? Imagina que ele estava em casa a fazer fisioterapia. Mas eu não ia passar a ter uma relação assídua com o meu pai. Sim, não digo assídua, digo menos cortada. Mais... se calhar telefonava-lhe de 15 em 15 dias. Sim. Mas não acho que ia ter uma relação, de repente, olha... vamos ter uma relação pai e filho como nunca tivemos. Claro. Como nunca tivemos. Isso não... Acho difícil, não é? Claro. E agora passando para a Covid, veio o segundo momento de revolta, não? Se calhar ainda mais porque ele ficou infectado no hospital também. No não início sei como é que é lidar com isso, mas... É muito curioso, porque no início não, porque pensei, ok, ambiente hospitalar, e acontece, e quando percebi que ele ia morrer, sim. Yeah. Quando percebi, ou seja, eu tive uma luta interna tremenda para não ceder à revolta. Ou seja, não queria que fosse esse o sentimento dominante na inevitabilidade da morte dele, porque era inevitável a partir de determinada altura. Não é? Eles disseram à minha madrasta, olha, está por uma questão de horas. Os médicos foram impecáveis com a minha madrasta, especialmente há um médico que ela está muito grata. Mas houve uma cena houve ali momentos em que tu fantasias, não é? Fui correr e comecei, foda-se, mas como é que num hospital...
os gajos não fazem testes à porta, não tiram a temperatura, não deviam fazer... Comecei a entrar nessa merda, como é que é possível um homem vai para um hospital e apanha Covid no hospital, não tem culpa nenhuma, e depois o seguro de saúde começou a dizer que a partir da Covid não pagava, e eu pensar, estes filhos da puta, quer dizer, ele apanha no hospital, não tem culpa nenhuma, não faz nada, e agora não pagam? Então paga o hospital. O hospital é que é responsável, tipo, ele não vai pagar de certeza. Não é? E depois pensei, tu até podes resolver isto burocraticamente e dizeres que não pagas, mas neste momento não é por aí. Não é isso que vai trazer o teu pai de volta. Tipo, essa energia da revolta de eu ir na rua e ver 3 adolescentes sem máscara todos a falarem e a rirem, e depois subir a rua e ver 3 gajos das obras também todos sem máscara a falar a rir, eu podia começar a pensar, imagina onde é que começou a Covid que o meu pai apanhou. Não é? Começou com alguém que não pôs a máscara, que foi passar o Natal não sei aonde, que tinha um teste positivo, mas que continua a ir à rua. Eu podia fazer esse exercício. Sim. Era mais tem epidemiologista, achas que me valia de alguma coisa? Pergunta a ti, achas que me valia de alguma coisa? Não, claro que não. A não ser que fosse a premissa de um filme em que tu ias até ao início ias descobrir tu onde é que começou o vírus e matar o cabrão que comeu o pangolim ou o morcego. Estás a ver? Toma por matares o meu pai, filha da puta. Acho Agora, que não, o que eu acho é que não te serviria nada, até porque seria sempre se... inconclusivo, não é? É difícil. Então, em ambiente hospitalar, é praticamente impossível descobrires de onde é que, foi. Em relação à Covid e ao facto de ele estar lá, há algumas coisas que me deixaram mais inquieto na altura. Um é a solidão. A tremenda solidão de alguém que está sozinho e que não está com... Antes, 2 semanas antes, tinha morrido a mãe de uma amiga minha, de cancro. Morreu em casa, rodeada das netas, da filha. As últimas palavras que ela teve foi para as netas e para a filha. E isso custou-me um bocado. Ou seja, eu várias vezes, nesses dias... eu acho que estava mais sossegado com a morte do meu pai do que com o sofrimento de ele estar sozinho. Isso é que me incomodava imenso. Imaginá-lo sozinho, tipo, às vezes imaginava e vinham umas lágrimas aos olhos e pensar, foda-se, o gajo não merecia esta merda. O gajo, quando a minha mãe morreu, esteve lá, não a deixou morrer sozinha, portanto, porque é que ele tem que morrer sozinho? E aí sim houve um bocado de revolta. E depois, aliás, lembro de falar disso com o meu irmão, e o meu irmão estar a dizer, não, e se calhar outra que podíamos ter levado para casa. E eu disse, mano, milhares, centenas de milhares de pessoas estão a passar por isto no mundo. Sim. E eu acho que isso também dá algum consolo. Ou seja, tu saberes que não estás sozinho nesta experiência tão singular, horrivelmente única, não é? De não poderes despedir da pessoa. Sim, e é esperar um bocadinho que tenham a companhia, né, dos médicos e dos enfermeiros e que estejam meio mocados e já não saibam bem e que lhes deem merdas pelos Ele estava mocado, o oxigênio deixava-o bastante mocado. E portanto, a minha madrasta diz que as enfermeiras e os médicos eram impecáveis com ele. Ela estava lá quando ele na primeira vez foi para os cuidados intensivos, foi quando saiu e depois já não voltou mais. E ele despediu-se dela, estava lúcido, disse, olha, se calhar não te vou ver mais, e recordou coisas pessoais deles, acho que meteu as enfermeiras a chorar e não sei o quê. E ela disse que ele foi super bem cuidado. Ele estava no Hospital da Luz. Os alemães já não chegaram a tempo, caralho. Já não, lá o alemão. Já não. Cabrão. Mas houve uma coisa que eu também não demorei muito a pensar nisso, ele teve oxigênio, mas ele nunca foi entubado. E eu pensei que possivelmente ele nunca foi entubado porque os médicos sabiam que não valia a pena entubá-lo. Sim. Eu li um artigo na Visão em que a médica explicava que eles conseguem olhar para os raios-x e dizem, este tem 3 dias, este tem 4 dias. Os médicos já sabem isso porque já viram tantos. Sim. E eu, quando li esse artigo, que foi 2 dias antes dele morrer, disse, pronto, ele vai morrer. Sim. Porque para os médicos não o entubarem, e houve o pai de um amigo meu que tem a mesma idade e que foi entubado. Mas pode depender do que é que a Covid está a atacar. Era os pulmões. E estava-lhe a atacar os pulmões. Sim, tinha os pulmões e ele tinha uma metástase nos pulmões já. Ok. Pois, ou seja, nesse caso, sim. Se bem que há alguns casos, dependendo do tipo de pneumonia que está a criar, ou que pode ser aconselhável não intubar para ver se o corpo reage. Dizem até que algumas... Mas por acaso acho que até é pessoal mais novo que tem capacidade do corpo reagir sozinho. O facto de intubar pode tornar a cena preguiçosa e depois não conseguem debelar a infecção. Não sei, isso foi Mas repare, ele tinha um cancro na próstata ultra controladíssimo. Mas
tipo, tinha controladíssimo, mas largou, não é? Pela corrente sanguínea e chegou aos pulmões e ele tinha uma metástase pequena nos pulmões. Entra lá com um quadro de um síndrome autoimune. Sim. E com a Covid, portanto, eu acho com que 76 anos, não é? Sim. Com 76 anos, não é? Mas a única coisa que eu queria dizer isso é, nós aqui várias vezes falámos de as pessoas não morrem apenas de Covid, morrem de outras coisas, isso foi o caso do meu pai. Pá, mas juro, sempre que eu ouço agora, e não tenho ido às redes sociais, mas há pessoas que dizem que as pessoas não morrem de Covid, morrem de outra coisa. Apetece-me dizer, vão-se foder, neste caso, porque ele morreu por causa da Covid. Sim. Pá, podia ter durado mais um mês em casa, percebes? Podia ter durado mais 2 semanas, ter ido para o hospital do Alcoitão e pronto, não acho que o meu pai fosse viver mais 10 anos, não é isso. Mas lamento informar essas pessoas que, repare, eu não tinha uma relação próxima com ele, estou a falar em relação aos netos e à minha madrasta, que é, não há um valor que tu possas pôr no mês que ele ia ter a mais em casa a morrer com a mulher ao lado dele. Tal, quando nós tentamos relativizar, e eu entendo que nós façamos isso, nós já fazemos aqui, ok, mas já era velho, mas já tinha esta doença, portanto não foi só a Covid. Sim, no entanto, do ponto de vista de quem está a viver isto, pá, isso não serve como atenuante. Claro que não. Eu acho que quem vive, do ponto de vista humano, isso é um bocadinho diferente. Acho que isso tem que ser tido em conta quando se fazem escolhas políticas, não é? Ou seja, imagina que tu chegavas à conclusão de que a Covid, a única coisa que fazia era tirar 6 meses de vida às pessoas. Que toda a gente, e eu não estou a dizer que é isso que acontece, atenção, claro, que toda a gente que está a morrer iria morrer daqui a 6 meses. Se tu conseguisses fazer isso, esse exercício, acho que haveria muito mais pressão para abrir tudo, por exemplo, dizer assim, pá, então, porque o impacto depois da economia fechada e das mortes que está a haver associadas, e essas 5 já não são de se calhar de pessoas que queriam morrer daí a 6 meses, ou seja, é um exercício que tu isso era uma boa premissa para uma série. Tu podes fazer e tomar decisões enquanto política, enquanto governante. Agora, para as pessoas que realmente acabam de perder a pessoa, isso é indiferente. Mas ela só ia ver mais um ano. Está bem, e então? Quer dizer, as pessoas... Quem perdeu filhos ainda mais, mas quem perdeu pessoas muito próximas, se calhar pagavam o dinheiro todo que têm na conta, claro, para estar mais 6 meses com essa pessoa, nem que fosse só 6 meses. E, portanto, esse argumento pode-se teorizar e especular à volta dele para perceber o impacto do vírus na sociedade e na economia e no futuro, mas para quem perde as pessoas isso é irrelevante, não é? A pessoa morreu e pronto, é só isso que interessa. Mas... Tu há bocado perguntaste como é que eu soube como é que ele tinha morrido. Sim. Há 3 dias que eu estava, sempre que o meu telefone tocava, pá, era um baque, não é? Porque... E houve uma vez até que o meu irmão me ligou e ele estava bué de nervoso e diz-me, ligou-me o pai em pânico, ok, o gajo vai-me dizer que o pai morreu, o gajo, ouve lá, estou-te a ligar, não sei o quê, vai para as o teu telefone é uma merda, vai para a caixa de chamadas, e empeceu-me a dizer assim, olha, e se fosses para o caralho? Tipo, não te ligou ninguém da Mel, ou assim? Um número qualquer que tu pensaste que fosse do hospital e depois, olha, temos aqui um pacote, não está interessado, não sei o quê. Não, eu sabia, o médico disse, perguntou à minha madrasta e ela disse, eu quero ser eu a receber a chamada. Portanto, eu saberia que quase de certeza que ia ser um dos meus irmãos a ligar-me. E é muito curioso, porque é a 3ª vez que o meu irmão me anuncia a morte de um familiar. Anunciou-me a morte do meu tio, que morreu de sida, porque era heroinómano, por causa das agulhas. Heroinómano parece uma cena de super-herói. Não é? Ele era o heroinómano. Bem se fodeu com a heroína. Anunciou-me a morte do meu avô materno, estava eu no Brasil, e anunciou-me a morte do meu pai. E aliás, houve uma cena que pá, não tem graça nenhuma, que tem graça e não tem graça, que foi... Mas olha, isso é uma boa premissa também para uma série. Não premissa, mas para uma cena que é o gajo que só te traz más notícias. Imagina, o familiar que sempre que bate à porta te ligas, tu foda-se, morreu alguém. É um bom gag. Quando o meu pai estava para ir para a UCI induzido em coma, o gajo ligou-me e disse-me, o pai já foi. E por 2 segundos eu pensei, meu pai morreu. Sim. Já porque foi as pessoas têm mania, porque as pessoas têm a mania da merda dos eufemismos, não é? Já partiu, já não está entre nós, não é?
Yeah. Pá, e acho que nós nunca falámos disso. Um dia lhe perguntaram, eu acho que ele percebeu, ele disse, já foi para os cuidados intensivos. Calma lá, percebes? E foi ele que me disse, pá, e houve um momento de silêncio entre nós, pá, tipo, não sabíamos bem o que dizer um ao outro, nós também estávamos à espera. E durante esse dia eu fui ver fotografias dele, fui ver fotografias do meu pai, pá, e houve uma fotografia que me esmagou completamente. Há sempre esse exercício masoquista, não é? Quando há uma Mas perda não é de ver eu acho que não é fotos. masoquista, ou seja, aparentemente é masoquista, mas eu acho que é completamente essencial para Para chorar tudo viveres o naquele luto. dia. Para Sim. libertares tudo. Sim. Pá, não me lembro de chorar tanto, de chorar, pá, mas é um choro, é muito estranho, porque é um choro de limpeza, é um choro bué de genuíno. Sim. Porque durante muito tempo eu utilizei a raiva e a zanga para substituir a tristeza. Demorei anos a lidar com isso, não era capaz, sentia-me zangado. E com o tempo, com a psicoterapia, com a aprendizagem do luto da minha mãe, com As drogas. com as drogas menos, mas pronto, aprendi a aceitar a tristeza. Sim. E eu, pá, olhei para aquela fotografia, é uma fotografia dele com 32 anos, que foi quando ele foi meu pai, com uma bigodaça anos 70, daquelas handlebar, estás a ver? Sim, Daquelas sim. de a motoqueiro, Sim. e que eu devo ter, pá, uma semana, e ele está com a cara dele encostada a mim, está com um riso, pá, profunda de felicidade de quem acabou de ser pai. Pá, e aquilo, ou seja, é o pai na sua essência mais intocada. É o pai do bebê, não é o pai do adolescente que lhe ralha pelo apagar a luz, ou porque teve negativa, não é o pai adulto com quem tu cortas relações. É o pai na sua essência mais pura. Ou seja, olhar para esse pai e olhar para aquele momento, pá, foi tipo, abram as barragens e... mas foi ótimo. Ele é parecido contigo, fisicamente? Muito. Era parecido? Bué. Tipo, temos as mãos e os pés iguais, temos o mesmo nariz, somos muito parecidos, por acaso. Ok. Porque acho que às vezes isso pode ter mais impacto, não é? Quando vês uma foto antiga, Sim. porque vês-te mais Há a várias- ti nele, não é? Revês-te mais Há nele. várias pessoas que dizem isso, às vezes quando viram fotografias dele quando novo, pá, tu és muito parecido com o teu pai. É. E era engraçado porque isso ao mesmo tempo era uma forma dele mostrar o amor dele, mas eu também acho que era uma forma de narcisismo, que era, ele tinha imenso orgulho que nós fôssemos parecidos com ele. Tipo, eu lembro-me de estar à mesa Acho que e todos ele os pais meter a têm mão... isso. É? Acho que todos os Meter a pais mão têm dele isso. ao lado da minha mão e dizer, olha como é que nós temos temos as mãos iguaizinhas, olha para isto, os dedos iguais, não é? Pais e mães, acho que todos. A não ser que aqueles que têm um filho, pá, que é feio, Adotivo. e que eles sabem que é feio. Não, um filho feio ou uma Ou que sabem que filha é filho feia. do outro. Sabem que é filho Sim. do outro gajo. Quer dizer, tens um filho e tu sabes, "Ei, meu filho é pá, gosto muito dele, mas é feio como aos cornos." E depois alguém diz, é mesmo parecido contigo. E tu, foda-se, não é nada parecido comigo. Foda-se, eu até sou bem parecido. E o gajo parece uma ratazana esmagada. Pá. Portanto, quando não ser nesses casos, acho que há. E uma pergunta agora, que pode ser ou não difícil, não sei, que a minha mente macabra a funcionar. Eu, como nunca ainda passei por uma perda assim, que implicasse heranças. Houve nesse processo, tanto antes como depois, e não sei qual é que é o net worth do teu pai, portanto não sei se quer essa herança ou não há, ou se é minimamente significativo ou não, mas houve algum desses momentos um sentimento de culpa por vir à cabeça algum pensamento de, epá, este dinheirinho até calha bem agora? Não, por uma razão, porque um dos problemas que eu tinha com o meu pai era a questão do dinheiro. Portanto, uma dos sucessos dele era de ser uma pessoa que tinha vingado na vida. Ou seja, tinha uma vida agradável, perdeu tudo e ganhou tudo, especialmente perdeu tudo com a minha mãe e deu a volta por cima. Teve momentos muito duros na vida dele, chegou a vender quadros na rua quando veio de França. Depois podemos falar disso mais à frente, não temos muito tempo, mas se calhar depois vamos continuar no podcast para patronos, não sei. Mas foi um gajo que deu a volta por cima várias vezes, que a vida lhe passou várias rasteiras e ele deu. Ele desenhava muito bem, sonhou ser arquiteto, não conseguiu tirar o curso de arquitetura por várias vicissitudes da vida e era uma angústia que ele tinha, era não ser arquiteto, ainda que tivesse trabalhado com muitos arquitetos. Trabalhou como desenhador, que são os gajos que não assinam os projetos, mas fazem. O gajo sabia desenhar uma casa de fio a pavio, percebes? Já não podia assinar um projeto legalmente. E uma das razões era que o meu pai
o ascendente que ele tinha com o dinheiro sobre algumas pessoas era uma forma de poder. E como eu sempre recusei isso, ou seja, eu nunca fui dependente dele para nada e fazia fim-capé de não ser dependente dele monetariamente, sendo que ele me ajudou em algumas ocasiões, ajudou-me a pagar o meu mestrado, quando eu estava em Nova Iorque, queria-me oferecer dinheiro, eu disse, pai, paga-me uma viagem. Durante anos dava-me bons presentes em dinheiro, mas era uma cena de conflito, ou seja, se eu tivesse sido outro tipo de filho, pá, tinha ganhado bué de mais cenas. Tipo, provavelmente tinha de casa ou carro ou o que fosse. E então a cena do dinheiro era um dos motivos de conflito entre nós, porque eu não queria nada do dinheiro dele. Estás a perceber? Normalmente é o contrário. E como tal... Mas não era uma questão de tu não queres o dinheiro. Tu não querias que ele te desse o dinheiro, que são coisas diferentes. Mas eu não quero... Ou seja, se me dissesse... Eu sempre disse isto. O dinheiro é dinheiro. A partir do momento que não é alguém a dar, é só dinheiro. Também. Escuta uma coisa. Assim, eu falo disto do alto da minha... do meu desafogo. Sim, não passas fome, né? Claro. Não passo fome. Faço o que gosto, ganho dinheiro com isso, não é? Portanto, eu não tenho um filho que precisa de uma operação nos Estados Unidos e precisa desse dinheiro. Portanto, vamos contextualizar. Sim. No entanto, há esta relação aqui muito de força, que é o dinheiro, para mim, era a cedência da minha independência perante ele. Não é? Portanto, a cena do dinheiro vem logo inquinada por toda a nossa relação. E se me dissesse, e eu sempre disse que é, pá, se ele quiser torrar o dinheiro que ele tem em vida, o dinheiro é dele. Claro, isso é ele óbvio. Ele deve-me zero. Claro, ele deve-me zero. Estou a dizer, a partir do momento em que isso não acontece, obviamente que sim. Eu também estou sempre a dizer, eu espero que os meus pais não precisem de se preocupar em deixar cá nada. Que gastem tudo. Agora, a partir do momento que há ou que não há, não sei, acho eu que se calhar é inevitável pensar nisso. Ou até pensar nos conflitos que podem vir a vir daí, de heranças e partilhas. Claro que sim, que sim. E isso, ou seja, uma das coisas que acontece quando um pai morre, não é? Já me tinha morrido a mãe quando era criança, um pai em adulto, portanto, a forma como eu reflito sobre isto e como ajo é uma experiência completamente distinta, não é? E uma das coisas é, não vou esquecer do que tu me disseste, é a irrealidade do sentimento da ausência definitiva. Acontece-me, não é? Foi há poucos dias, e eu acho que me vai acontecer, que é a ideia dele não existir mais, da não existência. Sim. Pá, é um nó no teu cérebro. Sim. Tipo, eu não acredito que o gajo não está cá. Sim. E eu acho que ainda mais por não terem uma relação próxima. Próxima no sentido talvez ainda fosse pior. Não sei, porque eu às vezes penso nisso em relação ao meu tio que morreu, pá, que eu via no Natal e às vezes por ano. O pai é diferente. Não, mas eu não estou a dizer em termos de força do sentimento, nada a ver. Ou mesmo da minha avó que morreu, como eu já não a via regularmente, eu próprio me esqueço que eles morreram. E percebes? Quando é alguém, imagina, tu continuas a ir ao sítio. Imagina que a minha avó, em vez de morar na Guarda, morava aqui e eu ia lá todas as semanas. Percebes? E continuava a ir lá todas as semanas e já não estava lá. É muito mais fácil o cérebro acostumar-se, ok, esta pessoa já não está cá. Eu estou a dizer nesse sentido. Não tanto do sentimento ou eu acho que vai ser difícil porque, mas repara, eu tenho irmãos. E ele vai aparecer na minha, ou seja, vai aparecer no meu fluxo de consciência. Claro. Ou seja, vai haver memórias, vai haver coisas na minha vida, não é? Imagina, pá, se eu for pai, se tiver filhos, quando passar no Estoril pelo colégio onde ele andou e eu andei também 30 anos mais tarde, ou 40, não sei. Há uma série de coisas que vão despolutar a existência dele no meu fluxo de consciência. Ele vai aparecer outra vez, claro, não é? Sim. E é a não existência dele. Isto é uma coisa muito comum a quem perde pessoas próximas, que é o absurdo da não existência dessa pessoa, que é uma pessoa que existe desde que tu existes, que te deu a vida, não é? Sim. Portanto, desde que tu te lembras, não é? Um amigo é fodido, um pai de um amigo, já tive essas experiências, não é? Agora, não há um vínculo mais forte do que um filho com o pai, não é? Ou com o pai com o filho. E isso é muito estranho. E depois é outra coisa, que é a tua anormalidade, ou seja, a normalidade de saberes que o teu pai está a morrer, saberes que o teu pai morreu, saberes que o teu pai está numa câmara frigorífica durante 9 dias e que o funeral é só daqui a 9 dias, que é outra coisa, fodida, não é? Está a maturar, e para um gajo, a carne maturada. E tem uma cena bué da estranha, que é, tu sabes que
Eu não acredito na vida depois da morte, acho que somos matéria, acabou, portanto é indiferente o que lhe acontece, seria indiferente o que acontece ao corpo dele ou não. No entanto, apesar de ter esta convicção, várias vezes a imagem do corpo dele nu fechado numa cena fria apareceu na minha cabeça, pá, e causa-me uma dor e uma impressão tremenda. Esse abandono, eu acho que tem a ver com, não tem a ver com a matéria em si, mas com o abandono, não é? Com o esquecimento. E achas que tem a ver, não sei se tu não tens tanto essas angústias como eu, mas tem a ver com o relembrar-te da tua própria imortalidade, ou isso aí Zero. a ti não Zero. tem Não. essa cena? Não. Neste momento não, confesso que não, se calhar mais à frente, sim, mas não tem. Neste momento tem a ver com ele e com a minha relação com ele. E eu estava-te a falar de... É que não tem mesmo, por acaso... Não, porque eu digo isto porque eu não pensar... vou a funerais, não é? Não costumo ir. Mesmo a da minha avó não fui, esse do meu tio também não fui. E é um bocado porque eu não concordo com a cena dos funerais, principalmente quando são então pessoas... e se eu agora dissesse, olha, vem ao funeral do meu pai comigo, só há 10 lugares, mas eu vou dizer a uma dos familiares mais próximos, porque tu queres fazer um beat sobre funerais em tempo de pandemia. Não, mas já fui... Tu irias ou não? Irias ou não? Se eu dissesse para tu ires comigo ao funeral do meu pai. Se tu me pedisse, iria, sim. Se tu me pedisse, iria. Se eu te pedisse, ok. Sim, se me pedisse. Não, iria por gozo próprio, a ver, não é? Isso não. Olha, eu agora ir lá e estás tu dentro de um carro a ver o funeral. Sabias que o funeral era lá, no dia tal. Não, eu só fui a 2 funerais. Foi do avô de uma ex-namorada minha. Morreu, eu estava lá na terra com ela, tive que ir, né? Se não parecia bué da mal, tive que ir à igreja e tudo e levantar-me e sentar quando o padre dizia, porque senão ficava mal visto lá no meio da aldeia. Mas quando sentavas e levantavas, era tipo sentar no colo do padre ou ele não estava no mesmo sítio do que tu? Não estava. Ele levantar queria... e sentar eu não era... já tinha 18. Já não estava a olhar mais para os netinhos mais novos do velho. E depois, outra foi do pai de um amigo meu que morreu. Pá, o funeral foi em Coimbra, em Coimbra, Cantanhede, e nós fomos lá um bocadinho, tipo, pá, de surpresa. Aparecemos lá, nem quisemos incomodar antes, ele viu-nos, tinha acabado de meter areia, de meterem areia no caixão, eles vêm a sair do cemitério, encontram-nos, pá, demos ali um abraço e chorámos todos. E foi porque achámos que era importante para ele. E eu, no da minha avó e no do meu tio, eu perguntei à minha mãe, pá, se fosse essencial para ela eu iria, se fosse importante. Senão não iria, porque não é uma coisa, pá, não acho que os funerais como são feitos façam muito sentido, sabes? E depois acho que também é essa minha o eu ter que encarar a morte de frente e a minha mortalidade, acho que também vem daí. Eu acho que os funerais fazem-se... Mas é algo que, por exemplo, se calhar agora quando o meu avô morrer, não é? Quando ele tiver que ser abatido, porque o velho nunca mais morre, não é? Já tem 96 ou uma coisa assim. Foda-se, podia ter dado uns anos ao meu... Podia haver um crédito, olha. Tem tipo, tudo. Já está acamada. Está acamada se ele apanhar Covid, se ele apanhar Covid, melhor para ele, morre já, está ali em sofrimento há não sei quantos anos. Se calhar é o último avô vivo que eu tenho, se calhar acho que vou achar que é importante, tanto para a minha mãe, que perde também os 2 pais, como para mim ir, sabes? Talvez. Obviamente, quando os meus pais morrerem, eu vou ao funeral, não é? Portanto, vai ser uma coisa que vai passar a estar mais presente na minha vida. Mas olha, eu acho que os funerais são importantes. Eu entendo que há coisas que podem parecer disparatadas e se calhar extremamente religiosas. Sim, não, é só... Mas eles existem porque é muito importante. Pá, mesmo um psicoterapeuta diz-te isso, não é? Há rituais do luto simbólicos que são importantes até para o desapego físico da coisa. Ou seja, tu vês que há uma pessoa que vai enterrar e que desaparece fisicamente, é importante para ti, para continuares adiante. Era uma pergunta que eu te ia fazer, que é... com Covid não dá para ver o corpo, mas não? Não dá para ver o corpo e ele não queria ser cremado e vai ter que ser cremado. Ok. Tem que ser cremado, queria. não sabia. Sim. Tu verias o corpo? Querias ver o corpo? Não. Se pudesse? Não tinha necessidade de ver, não. Lá está, esse closure. Mas há pessoas para quem era importante ver o corpo. Tenho a certeza que provavelmente à minha madrasta seria importante ver o corpo. Pois, acho que sim. Não lhe perguntei isto, mas calculo que sim. Para mim não seria. Não me ia adiantar nada. Não teria medo nenhum de ver o corpo. Aliás, é engraçado porque acontece muito. Beijarias o cadáver? Se fosse preciso ir lá identificar não sei o quê, eu oferecia-me para ir. Não, beijarias. Ou seja, as pessoas quando a câmera aberta vão lá e dão um beijinho na testa para se despedir, não sei o quê.
Não, pá, tipo, também não fazia confusão se me dissessem, olha, vai lá tens de dar um beijinho ao teu pai, pá, não era uma coisa que eu procurasse. Agora, é muito engraçado porque eu quando estudei o luto e quando escrevi o livro, há uma pulsão conhecida entre filhos de quando os pais e as mães morrem ter uma necessidade física de tocar no cadáver, tipo, de serem eles a vestir o cadáver. Serem eles a limpar, serem eles a vestir o fato, a calçar os sapatos, percebes? Que faz todo o sentido. E é quase uma inversão de papéis, que é aquelas pessoas que cuidaram de ti quando tu eras criança e agora tu estás a cuidar delas quando elas estão a ir embora do mundo. Elas cuidaram de ti quando estavas a entrar no mundo. E essa cena, eu vou aproveitar que... porque há 3 versos, são 3 versos muito simples, pá, de um poeta judeu do século XI, mais uma para o bingo, chamado Yehuda Halevi, que resumem esta coisa da perda, e que diz: é uma coisa assustadora amar o que a morte pode tocar. É uma coisa humana, o amor. É uma coisa sagrada, amar aquilo que a morte tocou. E repara, tu amares aquilo que a morte pode tocar é uma coisa assustadora. Seja um filho, seja uma mulher, tu estás a amar uma coisa que sabes que vai perecer. Ou seja, não há nenhuma história de amor que acabe bem. Todas acabam com o fim. A não ser quando tu morres primeiro, não é? Para ti, acaba. Sim, mas não acaba... não acaba bem, não é? Para quem tem filhos, não é? Para quem tem filhos... Mas estás em... E não é só tu amares aquilo que a morte pode tocar. Imagina, se tu tens um filho, tu sabes que o teu filho pode morrer. Tu estás a amar o teu pai, que sabes que a morte pode tocar, não, que irá tocar. E depois é uma coisa que é amar aquilo que a morte tocou. Ou seja, eu vou continuar a amar o meu pai. E ele já não existe. A morte já o tocou, não é? Ou a minha mãe, ou todos nós. E esta cena é muito humana, não é? É uma cena muito particular, que eu acho que nenhuma outra espécie tem, não é? De seres capaz de amar aquilo que a morte já te levou. Ou que não pode sei, levar. Há bocado falaste das orcas. As orcas fazem uma espécie de luto. Sou o único animal conhecido por isso. Fazem, quando no documentário, no Blackfish, acho que está na Netflix agora, no HBO, quando os barcos iam encurralar umas das crias para roubar, para levar para os submarinos da vida, as orcas punham-se à volta numa espécie de círculo, a fazer uma espécie de luta, a fazer uns sons que eles não identificavam em mais nenhuma da linguagem deles. Era um som específico para aquele momento e que se assemelhava a um choro, não é? E que faziam ali uma espécie de luta. E tens a história daquela orca que levou uma cria de orca durante dias, andou com ela a tentar metê-la. Lembras-te dessa história que também foi publicada? Sim, acho que sim. Não largou o corpo, ou seja, não queria que o corpo fosse para o fundo do mar. Sim. Portanto, sim. Olha, não sei se nós seremos já a vamos única avançar. espécie, mas somos pelo menos a única que provavelmente racionaliza sobre isso, não é? Que escreve versos sobre isso, não é? Se calhar elas também andam lá, as orcas, e estão lá a dizer poemas também debaixo d'água. Um gajo também não sabe. É verdade. Olha, eu acho que, porque isto é um tema denso, que ainda ficaram algumas coisas por falar e que se calhar podemos deixar para o programa dos patronos, peço desculpa. Já tem um AVC. Trava-línguas. No entanto, só para fechar, ainda há coisas que, por exemplo, é uma coisa que eu gostava de falar contigo, que é a anormalidade dentro da normalidade, que é tudo continua a acontecer à tua volta normalmente, tipo, veio cá um gajo arranjar um esquentador, mas tu não estás numa normalidade, porque o teu pai acabou de morrer. Sim. E eu gostava de falar contigo sobre isso, sobre esse fosse gigante, tipo, tu tens que agir normalmente quando tu não estás normal. Sim. Sim, mas queria falar só para fechar. Pessoas que tu não conheces, não tens intimidade, onde dizem então está tudo bem, tu dizes que sim, né? Tu não vais dizer que sim. Uma pessoa, a senhora da padaria, não está a morrer o meu pai. Tipo, fica um ambiente de merda. Exatamente. Não é ali. Tipo. Juro-te, mas tipo, o que veio à tua cabeça, isso aconteceu-me. Então, estás bom, não sei o quê, eu atendi o telefone, tipo, eu dei uma entrevista no outro dia, não é? Porque para mais, não consigo parar. É aquela expressão, não é? Uma cabeça vazia é a oficina do diabo. E eu, obviamente, não me matei a trabalhar, mas não queria estar a olhar pela janela para as nuvens enquanto chovia, não é? Tinha que manter alguma normalidade. Mas só para fechar isto, em relação à questão da Covid e da questão das pessoas, das discussões, das vacinas, das não vacinas, dos negacionistas, e quem... essa uma coisa, trouxe-te mais raiva saber que já está aí a vacina já e ele ter morrido nesta altura?
Não. Não? Por acaso não. Ok. Pá, eu acho que o facto de ele estar doente e de eu chegar a estar preparado ajudou-me, não é? Imagina que ele era muito mais novo e... mas não, eu não cedi, eu tive várias portas abertas para a raiva e para a revolta. E fui lá espreitar, como eu já te disse. E eu sou um gajo em algumas coisas revoltado e exigente e tipo e passo-me com as injustiças. Mas nesta cena do meu pai, não sei, houve uma aceitação tremenda, uma aceitação que não é resignação. Escuta, são coisas diferentes. Não é? É uma aceitação que não é resignação. Não me resignei. E claro que pensei um monte de coisas no hospital, se ele tivesse saído mais cedo, era uma questão de dias, man. Era tipo, se o gajo tivesse conseguido a consulta mais cedo no outro hospital, onde por acaso já houve um surto de Covid também, portanto se calhar ele tinha ido para esse hospital e tinha apanhado Covid lá, percebes? Mas não, mas a questão é, eu sei que isto é um lugar comum e lamento terminar com um lugar comum, mas todos os lugares comuns normalmente têm um eco de verdade, que é todas as merdas que eu já li nas redes sociais ou que eu publiquei, não sei o quê, interessa zero. Porque durante não sei quanto tempo eu senti-me a salvo da pandemia, não é? Via os números na televisão, chegámos a falar disso aqui, dizer, a vida corre-me bem, eu tenho trabalho, a minha namorada também, estou a fazer aquilo que gosto, não conheço ninguém que tenha ficado doente, e um dia fiquei sem pai. Ficaria por causa da doença e então percebi, não era que não tivesse percebido racionalmente, já ouvi dezenas de testemunhos e entrevistas de pessoas que perderam familiares e de testemunhos de médicos que têm que telefonar, no outro dia li isso, que é o médico que tem que telefonar para a família a dizer, olha, morreu. Sim. Percebes? Que é um gajo que tem esse trabalho. Portanto, eu não era imune a isso, eu não vivia numa bolha. Mas eu percebo o rasto que esta pandemia vai deixar nos próximos anos. O rasto de perda, o rasto nas famílias, dos netos que não puderam estar com os avós, dos filhos, desta cena tão simples como não te poderes despedir e os enterros serem express e serem para 10 pessoas. Porque, por exemplo, para mim se calhar não faz muita diferença, mas eu tenho a certeza que para a minha madrasta era super importante que uma série de pessoas que gostavam do meu pai e que já telefonaram, os meus primos e não sei o quê, que passassem pelo velório e que estivessem com ela. Era muito importante para ela. Porque eram pessoas que iam mostrar o seu apreço por ele. E ontem me telefonou uma prima dele, que eu adorava, porque era uma prima mais nova, e dizia, eu adorava quando era mais nova e apresentar o teu pai às minhas amigas, porque o teu pai era todo giro e não sei o quê. E eu sei que isso era importante. Era importante. E há muitas pessoas que se vão ver privadas disso. Façam por Zoom. Eu não estou a brincar. Montar lá uma cena tipo Zoom para o pessoal ir lá. É verdade. Para o pessoal já se fazem tantas merdas com Zoom, porque não isso, não é? Olha, as funerárias, se não fizeram isso já, não pensaram nesse negócio, já deviam pensar. Pagavam mais um fee para fazer stream via Zoom. De certeza que já deve haver funerárias a fazer isso. O que é que eu queria dizer mais? Que estreou a tua série? Não Portanto, sei. nem tudo foi mau? Não, e foi muito estranho porque Quer dizer, eu vi a série. A tua série estreia, o teu pai morre a seguir. Não estou a dizer que o teu pai viu e não gostou e morreu. Mas ele no quarto só tinha o canal 1, 2, SIC e TVI. Então é muito possível. É possível que ele tenha visto. Sim. É possível que tenha sido a tua série. Foi outra cena bué da estranha, porque a série correu bem, até muito melhor do que outra que eu tinha feito, imensas pessoas a dar os parabéns. Olha. E eu já sabia nessa quarta à noite. O som. O som Estou-me a ligar foi outra vez. Agora tens que ligar. Não estou a ouvir nada. Estás-me a ouvir já? Estás a falar. Não. Agora foi abaixo completamente. Não vejo a tua cara. Não vejo a cara. Não vejo o som. Bom, é isto. O Gonçalo... agora sim. Desculpa. Por momentos pensei que estava a tentar. Também agora tivesse eu que falar sobre a perda de... Morresses tu? O Gonçalves. Sim. Olha, e se eu morresse, quem é que tu convidavas para fazer este podcast contigo? Já tinha que ser um gajo com barba. Não convidava ninguém. O projeto seria enterrado, cremado, porque não faz sentido agora. Isto não farias tipo aquelas bandas Pois é isso. Dos Queen e os Cult que vão buscar os vocalistas. O vocalista e passa a ser uma merda. Não, acho que não faz sentido. Não, mas estávamos a falar da série, que foi muito estranho, porque eu na quarta-feira,
O meu pai morreu na madrugada de sexta para sábado. E era curioso porque ele tinha muito medo de morrer à noite. Ele falava disso, tinha medo, tipo, quando já nos últimos tempos falava disso, tipo, tinha insónias e morreu à noite. E na quarta-feira eu já sabia, na quarta-feira à noite eu sabia que ele, pá, era uma questão de dias, horas. E como tal, pá, tipo, recebi os parabéns e gostas que as pessoas gostem do teu trabalho e ensinam boas críticas, mas esse foi um dos momentos de irrealidade, não é? Da normalidade com a irrealidade. E portanto parece estranho agora dizer que a série vai continuar e vejam a série na quarta-feira, mas está boa, vejam que está a giro. Muito obrigado. Se não vir o primeiro episódio, pode ir puxar a box para trás ou ver na RTP Play. Para trás ou ver no RTP Play. Tu também tens tens novo episódio esta semana do Dr. G? Tenho. Vai sair hoje, terça-feira. E é com quem? É com o Kiko Isote, que é um youtuber, ator também, entra na Casa do Cais, também uma série da RTP Play. E é um episódio bastante engraçado, portanto vejam, está no YouTube. Obrigado a toda a gente que viu o Dr. G, superou largamente as expectativas em termos de feedback e sobretudo de visualizações, bateu muito mais do que eu estava à espera, para o conteúdo que é, assim, em longo formato. Portanto, muito obrigado, vejam, pesquisem, e é isso. Olha, e sem querer parecer muito paneleirote, gostava de terminar, se não te importasses, depois cortamos a seguir, chupar uma picha. Quando eu era puto, exatamente, quando eu era puto, chupar uma picha, desde puto que tenho o sonho, desde que aquele padre, mais uma para o bingo, não é? Quando era, sei lá, tinha uns 20 e poucos anos, descobri um poeta chamado José Agostinho Batista. E esse poeta tinha um livro dedicado ao pai. O pai dele tinha morrido. E houve um poema, pá, que na altura me criou imensa ressonância, que foi um poema que me acompanhou a vida inteira. Pá, como há uma música, ou como há um texto, ou como há um beat de comédia, são coisas que sabes que fazem parte do teu imaginário, estão lá na prateleira de coisas que te causaram alguma. Imagina a primeira vez que viste o Carling, se calhar, não é? Sim. Tipo, e nunca como agora esse poema, é um poema muito curto. Portanto, queres acabar isto como se fosse o telejornal com o Rodrigo Guedes de Carvalho a fazer um poema. Não é? Só que não é dele. A diferença é que este poema não é meu. E o do Rodrigues de Carvalho disse um poema dele. Era dele? Não sei, eu disse mais do que uma vez. Houve vários telejornais e agora um poema. Bem, mas então vá, terminamos assim. Queres que eu ponha os violinos a tocar? Não, mas é assim, como o meu pai morreu, tu tens que me conceder esta merda. Podes dizer o que tanto ser, tá? Eu não podia dizer nada. Agora assim, Guilherme, agora apetece-me bater uma para ti. Enquanto tu vês aí, fica o som. E eu dizia, pronto, vai lá. Não, eu fazia aqui um freeze na minha imagem e basava. Estás a ver? Tu pensavas que eu estava aqui só e pensava, bem. E eu começava, Guilherme, mostra-me um milinho só para isto ser mais rápido. Como o pessoal faz nas webcams, que é, diz adeus, que é para saber se é uma pessoa real ou se é um vídeo, um bot que está no chat room. Não que eu tenha experiência em chat rooms, mas ouvi dizer. Zero. Por acaso não. E é um poema do José Agostinho Batista, que ele escreveu quando o pai dele morreu, e chama-se Silêncio. Uma noite, quando o mundo já era muito triste, veio um pássaro de chuva e entrou no meu peito. E aí, como um queixume, ouviu-se esta voz de dor que já era a tua voz. Como um metal fino, uma lâmina no coração dos pássaros. Agora, nem o vento move as cortinas desta casa. O silêncio é como uma pedra imensa encostada à garganta. Olha, isso não rima é um caralho. É o que eu tenho para dizer. Poesia. Dizem eles que são poetas, não é? Não rima nada. Não é Até para a semana, meus queridos. Até para a semana.